Disse Jeová ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos estrado de teus pés. Salmo 110, verso 1, por João Calvino. O que se afirma que pode, até certo ponto, aplicar-se à pessoa de Davi, visto que ele não ascendeu ilegalmente ao trono real, nem chegou àquela posição por meio de artifícios nefandos, nem a atingiu por meio dos sufrágios levianos do povo, e sim pela autoridade direta de Deus, que reinava sobre Israel. Pode-se afirmar com justiça que todos os reis da terra foram postos em seus tronos pela mão de Deus, pois os reinos deste mundo são designados pelo decreto celestial, e não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos, capítulo 13, verso 1. Além disso, como esse reino era totalmente peculiar, o propósito de Davi era fazer distinção entre esse reino e todos os demais. Deus investe reis em autoridade, mas estes não são consagrados como foi Davi, para que como ele, em consequência da santa unção com óleo, fossem elevados à condição de vice-regentes de Cristo. No Salmo 82, os reis são chamados deuses, porque, pela vontade de Deus, mantêm sua posição e, em alguns aspectos, são representantes dele, estando todo o poder alojado nele, mas não são vestidos com aquela sacra majestade com a qual Davi foi honrado como tipo do filho unigênito de Deus. Além do mais, ele observa corretamente que o reino lhe foi conferido de uma maneira totalmente distinta dos demais reis terrenos, os quais, embora reconheçam que é pela graça de Deus que reinam, ao mesmo tempo não consideram que são sustentados pelo poder dele, mas, ao contrário, imaginam que reinam ou por sua própria habilidade administrativa, por direito hereditário ou pela bondade do destino. Portanto, no que diz respeito a si mesmos, é preciso afirmar que não têm nenhum direito legítimo para reinar e, visto que não reconhecem a mão de Deus naquilo que recebem dele, a ordem de Deus não pode ser-lhes propriamente dirigida. Davi, que era bem consciente de ser ungido por Deus, para ser rei sobre Israel, e mantinha uma posição obscura e retraída, até ser convocado a assumir o poder do governo, mostra a boa razão por que não foi classificado com os reis terrenos ordinários, significando que reinava por direito divino. Que a totalidade do que se declara neste versículo não pode ser inteira e exclusivamente aplicada a Davi é muitíssimo óbvio da resposta de Cristo aos fariseus. Mateus, capítulo 22, verso 44. Havendo dito que o Cristo deveria ser filho de Davi, ele lhes disse: como, pois, Davi mesmo chama Senhor? A objeção apresentada pelos judeus, de que a resposta de Cristo era capciosa, é inteiramente frívola, porque Davi não fala em seu próprio nome, e sim em nome do povo. Esta objeção é facilmente repelida, pois, mesmo concordando que este salmo foi composto em nome de toda a igreja, como o próprio Davi era um dentre os piedosos e um dos membros do corpo que estava sob a mesma cabeça, ele não podia separar-se dessa classe ou ser desligado dessa cabeça. Mas ainda, ele não podia compor este salmo para outros, sem, ao mesmo tempo, tomar parte nele com os demais. Além disso, há outra coisa que merece nota: a suposição do princípio máxima, admitida de modo geral, de que Davi falou pelo espírito de profecia e, consequentemente, profetizou sobre o futuro reinado de Cristo. Se este princípio de interpretação for admitido, deve-se inferir evidentemente que ele tinha uma referência à futura manifestação de Cristo na carne, porque ele é a única e suprema cabeça da igreja. Disso também concluímos que em Cristo há algo mais excelente que sua humanidade. Por isso, ele é chamado Senhor de Davi, seu pai. Este ponto de vista é corroborado pelo que se afirma na segunda sentença do versículo. Pode-se, deveras, dizer que reis terrenos se assentam à destra de Deus, visto que reinam por sua autoridade. Contudo, aqui, se expressa algo mais sublime. Um rei é escolhido de maneira peculiar e elevado à posição de poder e dignidade em proximidade a Deus. A dignidade cujo crepúsculo apareceu em Davi, enquanto em Cristo ela resplandeceu em supremo esplendor. E, como a destra de Deus é elevada muito acima de todos os anjos, segue-se que aquele que se assentou ali é exaltado acima de todas as criaturas. Não manteremos que os anjos desceram de seu elevado estado para que fossem postos em sujeição a Davi. Qual é o resultado, senão que, pelo espírito de profecia, o trono de Cristo é exaltado muito acima de todos os principados nos lugares celestiais. A comparação é emprestada do que é costumeiro entre os reis terrenos. A pessoa que se assenta à direita está próxima ao rei. Logo, o Filho, por meio de quem o Pai governa o mundo, e nesta parte do Salmo representado metaforicamente como alguém que está investido de domínio supremo, até que eu faço de teus inimigos estrado de teus pés. Com essas palavras,
O profeta afirma que Cristo subjugaria toda a oposição que seus inimigos, em sua tumultuosa fúria, empregassem na subversão de seu reino. Ao mesmo tempo, ele notifica que o reino de Cristo jamais desfrutaria de tranquilidade, enquanto ele não vencesse seus numerosos e poderosos inimigos. E, ainda que o mundo inteiro apronte suas maquinações, visando a ruína do trono soberano de Deus, Davi declara que ele permanecerá inabalável e imutável, enquanto todos os que se insurgem contra ele serão destruídos. Aprendamos deste fato que, por mais numerosos que sejam os inimigos que conspiram contra o Filho de Deus e tentam subverter seu reino, tudo isso é inútil, pois jamais prevalecerão contra o imutável propósito de Deus. Pelo contrário, eles serão, pela grandeza do poder de Deus, prostrados ante os pés de Cristo. E, como esta predição não se cumprirá antes do último dia, que o reino de Cristo será atacado por muitos inimigos, de tempos em tempos, até ao fim do mundo. Assim, lemos paulatinamente: tu governas no meio de teus inimigos. A partícula até que não se refere ao que possa acontecer depois da completa destruição dos inimigos de Cristo. Paulo declara que naquela ocasião ele entregará o reino a Deus, sim, ao Pai, de quem ele recebeu o reino. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Mas não devemos tomar estas palavras como a denotar que ele deixará de reinar e se tornará, por assim dizer, um indivíduo privado. Devemos considerá-las como a descrever o método de seu reinado, isto é, que sua majestade divina será mais evidente. Além do mais, nesta passagem o salmista está falando exclusivamente dos réprobos que, para sua própria ruína e destruição, caem sob os pés de Cristo. Toda a humanidade se opõe naturalmente a Cristo, por isso, antes de ser levada a produzir uma obediência voluntária a ele, tem de ser subjugada e humilhada. Ele faz isso com alguns daqueles que mais tarde fará participantes com ele de sua glória, enquanto lança fora outros, a fim de que permaneçam para sempre em sua condição de perdidos. Disse Jeová ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos estrado de teus pés. Salmos 110, verso 1, por João Calvino.